nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio nas promessas de Deus. Nós estamos num dia especial para dizer isso, né? Estamos vivendo o Sábado Santo. Até eu dizia agora há pouco que não me preocupo se você falar, padre, não deu para acompanhar no sábado, que o programa é exibido todo sábado às 19h30 e depois, segunda-feira, reprise às 21 horas. Se você perdeu o programa porque está na Vigília Pascal, glória a Deus. Desejo de todo o coração que estejamos todos celebrando a Páscoa do Senhor, a Vigília Pascal, porque nós acreditamos nas promessas de Deus e a promessa mais bonita do Senhor, mais forte, que mudou a história, foi a sua ressurreição. Estarei convosco todos os dias, eu ressuscitarei. Essa certeza nos dá certeza de vida eterna e nos faz dar sentido à nossa vida, porque faz a gente compreender por que nós temos tanta sede de infinito, por que nós temos tanta sede de algo que está além da nossa matéria, porque nós fomos feitos já de infinito, nós viemos do infinito, estamos destinados ao infinito. A gente nunca vai estar satisfeito só com aquilo que é terreno. Nós precisamos de algo que mexa com a nossa alma, porque nós viemos de Deus e para Deus vamos voltar. E falando desse sentir a fé na promessa de Deus, nós estamos com um tema que parece até contraditório hoje, né? Nós estamos falando que cremos na promessa de Deus, estamos falando dessa alegria, mas ao mesmo tempo o tema do nosso programa é por que comigo? Por que comigo? Frustração, depressão. Mas na verdade tem tudo a ver. Nós sabemos que os discípulos, os apóstolos, viveram uma profunda, infelizmente, uma profunda tristeza, frustração, porque eles viram no momento de angústia que o seu mestre morria na cruz, que tudo o que eles esperavam estava acontecendo de forma diferente do que eles queriam. Nós vemos na passagem dos discípulos de Emaús que eles iam tristes, caminhando, sofrendo pelo caminho, relembrando com tristeza o que se passou. Na verdade, eles vinham remoendo a frustração que eles tinham, né? As coisas não caminhavam como eles esperavam. E às vezes esse remoer o que ficou no nosso passado, que nos deu tristeza, é o que nos dá uma frustração maior ainda, e essa frustração pode até se tornar uma tristeza mais profunda e chegar até na depressão, como a gente chegou a falar já rapidamente. Mas para a gente continuar a falar sobre isso, continuar o nosso assunto de hoje, tem jovem pergunta, então vamos acompanhar. Como sei se eu estou depressiva? Essa é uma pergunta importante e que a gente muitas vezes se faz. Eu tenho certeza que você já passou momentos, todos nós, né, passamos algumas situações na vida, perda de alguém, alguma situação dolorosa, em que a gente não sabe como agir, em que a gente não vê saída, não entende como agir. E aí, numa situação dessa, em que ficamos tristes, cansados, às vezes até com essa sensação meio de depressão, talvez o luto, a perda de alguém, como a gente entender se realmente é só uma tristeza ou uma depressão? Como eu sei se eu estou depressivo? Eu pergunto para o Padre Rodrigo. E aí, Padre, como que eu descubro, como eu tenho convicção, não, é depressão que eu estou sentindo? Existem outros sintomas que ajudam? Sim. Antes de falar dos sintomas, eu só queria aproveitar o tempo que nós estamos vivendo, né? E depressão, eu vejo que é nós não experimentarmos a ressurreição, é parar no sepulcro. É parar na perda, na frustração, né? Agora, a depressão, ela tem sintomas bem característicos. Ela vai afetar 3 pontos principais. A pessoa desenvolve uma visão negativa de si mesmo, a autoestima cai lá embaixo.
é aquela sensação de que eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, nada que eu faça dá certo, eu sou fraco, eu sou inútil na vida. Incapacidade, né? Isso pode ser muito intenso, tudo isso pode vir de uma vez ou podemos estar desenvolvendo, podemos estar caminhando para um quadro depressivo, né? Nós temos várias intensidades na depressão. A visão do mundo também é muito negativa. O mundo parece um lugar no qual eu não vou ter mais alegrias, não me oferece muitos atrativos, não abre as portas para mim, uma visão negativa do mundo. E uma visão negativa do futuro, é assim agora e vai ser sempre. Meu futuro não tem graça, não vai ter graça, não vai acontecer nada que me motive. Então a pessoa se frustra em vários aspectos, né? E a pessoa, quando está na depressão, ela tem a tristeza profunda, uma tristeza que chega a doer o peito, aperta o peito, alteração da fome, do apetite, às vezes perde o apetite, emagrece demais. Inclusive, eu conheço uma pessoa que desenvolveu depressão, a família não percebeu, porque tem muita gente que acha que é frescura, é falta de fé, é falta do que fazer, é falta de trabalhar, tem tantos pensamentos irracionais tão fora em relação à depressão, né? Como a pergunta que o jovem fez é assim, né? Como eu sei se eu estou em depressão? Porque pode acontecer uma tristeza que seja passageira ou que seja justa, né? Sim, a depressão enquanto doença, ela vai reunir todos esses fatores. De uma forma mais intensa. Sim, os pensamentos negativos, a autoestima baixa, esses sentimentos que eu falei, às vezes tem gente que nos procura, por exemplo, após um luto e fala pra gente, olha, eu perdi minha mãe e eu tô muito cansado, nossa, não tenho vontade de levantar, não tenho vontade de fazer nada. Isso é depressão? No luto existe a fase depressiva que é natural e é normal. É diferente de uma depressão maior, um episódio depressivo maior. Aí nós temos que avaliar para ver que situação. Que a princípio, uma pessoa que passa pelo luto vai passar por uma tristeza profunda e por tem uma fase depressiva. Forte, né? Mas respondendo ao que a jovem perguntou, além de alterações no apetite, às vezes a pessoa pode parar de comer. Inclusive, eu conheço uma pessoa que morreu porque parou de comer, a família não percebeu, estava com uma depressão profunda, o sono alterado, perda do sono ou sono exagerado, cansaço exagerado, coisas que a pessoa fazia normalmente, ela passa a fazer com muito esforço, com cansaço muito maior. Ideação suicida acontece muito, vontade de morrer, por quê? Se eu não sirvo para nada, se o mundo é um lugar ruim, meu futuro não me oferece nada, para que viver? Para que viver? Então a pessoa acaba desanimando, acreditando que a única saída seria a morte. Não que toda pessoa depressiva vá pensar em se matar, mas existe também os casos. Existe essa possibilidade. Então todos esses fatores, em grande intensidade ou em intensidade mais leve, já são sintomas de depressão. Já é um caso de... E aí no caso, quando a gente entende isso, quando a gente chega às vezes nesses momentos em que você, né, talvez já passou por situações em que a tristeza é muito profunda, em que a frustração é muito grande, você entra num quadro depressivo verdadeiramente, né, numa depressão de fato, como fazer para vencer? Mas antes é importante você lembrar, tudo que a gente partilha aqui, a gente sempre faz questão de dizer, tudo que nós estamos partilhando, nós não podemos aqui dar um diagnóstico, nós não podemos aqui dizer, olha, é isso, é aquilo. Se você percebe que está muito pesado, está muito difícil, é preciso. Se você tem alguém perto de você que está passando por isso, fala, fulano está com depressão. É preciso procurar uma ajuda médica, realmente entender, né, a situação que a pessoa está vivendo de uma forma específica, então precisa de uma ajuda profissional, né, para realmente definir. A gente pode aqui dar alguns caminhos e aí pode ajudar, mas a gente precisa de ajuda em todas as áreas, inclusive na nossa espiritualidade. E aproveitando, falando especialmente sobre isso, eu quero ouvir mais, nós vamos dar uma olhadinha em mais um Jovem Pergunta para nos ajudar. Como vencer a depressão? Como seria bom se a gente tivesse também quando tem perguntas assim, eu sempre digo que bom se a gente tivesse uma resposta assim definitiva, que resolvesse rápido, porque infelizmente é algo que machuca muitas pessoas, às vezes até pelo julgamento, né, que as pessoas são julgadas às vezes até pelo contexto de fé. Isso é falta de fé, só ter fé que você se levanta, né? Então, como vencer a depressão assim que ela for realmente diagnosticada, definida, uma depressão de fato? Doutora, com você, como que a gente faz para vencer?
Padre, é importante lembrar muito para o pessoal que está em casa que a depressão ela é um processo. Como toda doença, quando configurada a doença, né, a patologia em si, ela levou um tempo para se formar. Ela não vem do nada. Não é por né? de repente, amanhece Exato. com depressão. Então, o tratamento dela não é um tratamento como a gente trata algumas doenças ou infecções, né, que acabou o antibiótico, eu já estou bem. Não, não é bem assim. Tá? Esse é um tratamento de pelo menos 6 meses. Aí é um risco até de automedicação, né? Exato. Então, assim, pelo menos 6 meses. Não tem muito diferente disso. E é pelo menos mesmo, E sabe? quando a gente fala de tratamento, significa que a pessoa precisa de um acompanhamento psicológico apenas? Não necessariamente só psicológico, padre. Existem prejuízos orgânicos com a depressão. Então, às vezes, você que está em casa, às vezes pode pensar, puxa, mas eu não queria tomar remédio. Mas pensa que às vezes é melhor que você tome o remédio e sare e fique bem. Para seu organismo, para poder enfrentar. Porque eu brinco que as medicações têm uma função de anestesiar alguns sintomas. Claro. E quando anestesiam esses sintomas, nos possibilita uma série de mudanças, uma série de ações. Né? Ou seja, uma coisa básica de mudança de hábito, por exemplo, a retomada de exercícios físicos. Se a pessoa não está com força para tomar banho, quem dirá para fazer exercício físico? Exatamente. Então, o prejuízo orgânico ele acontece, não é para todo mundo que isso acontece, mas geralmente acontece, né, em diversos graus, como o Padre Rodrigo falou. Nós temos, se a gente abre lá a classificação de doenças e coloca lá depressão, você vai ter diversas expressões da manifestação da doença. Sim. Certo? Então, por conta disso, claro, nós temos no mínimo leve, moderada e aguda, né? E maior, né? Entendi. Então, a gente vai ter ali um grau de severidade da doença. E, lógico, esse tratamento tende a demorar um pouco mais. Quanto mais severa, mais extenso acaba sendo Mas conta bastante o tratamento. também a disposição também da pessoa, né? Porque de repente ela, para ajudar uma ajuda psicológica, procurar uma ajuda psicológica, procurar uma ajuda até talvez, né, médica mesmo, psiquiátrica, enfim, depende do nível que ela está, também conta muito a disposição, né? A fé, a coragem, conta muito a espiritualidade, claro. E assim, existe alguma atitude que já pode ser feita pela pessoa, que pode ajudá-la sozinha? Eu acho que uma coisa que a gente precisa aprender, sozinha a gente não faz nada. Com depressão não se brinca. Mas precisa uma disposição. Não é para brincar com depressão. Assim, é igual brincar com fogo. Você vai se machucar. Sim. Certo? Sim. E como eu estava dizendo, né, assim, esse trabalho, esse tratamento, ele em alguns casos vai precisar da ajuda do psiquiatra e na maior parte das vezes vai precisar sim da ajuda do psicólogo em conjunto. Essa atuação em conjunto ela é muito boa. Claro que se a pessoa conseguir resgatar, a gente fala resgatar pontos da qualidade de vida dela que estão assim comprometidos, como a atividade física, atividade religiosa, uma convivência mais saudável com a família, uma alimentação boa também é muito importante, certo? Porque a gente tem alimentos que quando os nutricionistas nos orientam, eles falam alimentos depressores. Né? Eles inibem nossa atividade, eles nos deixam pesados para agir e tudo. Então, isso também faz muito mal. Tá? Então, é uma ação conjunta, certo? Avaliar, de bate-pronto, a pessoa precisa identificar que tem depressão. Segundo, ela vai precisar de ajuda e é bom que ela mobilize. Se ela tiver tendo pensamentos, isso eu falo com muito carinho e é um alerta. Se por um acaso você de casa, em algum momento, pensa em morrer, procure ajuda. Não fique sozinho, de maneira alguma. Ligue para o bombeiro, ligue para a polícia, ligue para quem você quiser, mas não fique sozinho. Procure os padres, por favor, que eles vão te orientar também. E nós psicólogos, o pessoal todo da saúde mental vai te receber, com muito carinho. É isso aí, gente. Olha, assunto nós temos muito. Quem imagina lidar com frustração, depressão, tristeza, são assuntos difíceis, mas que existem possibilidades de saída, como diz a palavra. A tristeza dura por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E falando que
dura por uma noite, nós temos que correr aqui, nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já, continuando esse assunto. Não saia daí. Venha viver uma grande emoção e sentir no peito uma explosão. Um amor verdadeiro Ele quer te dar. Vale a pena abrir o coração e deixar Deus viver junto com você. Ele é grande, Ele é Deus, Ele é tudo, Ele é mais.